Oi, você vive na Terra. Ela tem muita coisa legal, mas por que tudo isso existe? A Bíblia tem uma história para contar. No começo, antes de haver qualquer coisa, havia Deus que está em todo lugar e em todo tempo. Ele é a própria existência e não precisa criar o mundo. Mas Deus ainda assim criou o mundo. No início ele era informe e vazio e muito escuro, mas Deus disse: haja luz, e então houve luz. Ele separou a luz das trevas e deu nomes a elas. Deus separou a água de cima da água de baixo e fez a terra seca aparecer. E então ele trouxe vida. Primeiro plantas, e depois animais no mar, no ar e na terra. Mas o ápice de sua criação foi o ser humano, Adão, que ele colocou em um jardim maravilhoso. Mas Adão se sentia só, então Deus fez uma esposa para ele. Deus deu a eles muitos frutos, mas pediu que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Um dia a serpente, que é o diabo, disse a Eva que se comesse, se tornaria como Deus. Eva comeu e Adão também. Assim, a humanidade desobedeceu a Deus e perdeu o direito à vida eterna. Deus poderia ter acabado com a humanidade ali, mas ele prometeu que um dia o diabo seria destruído por um dos descendentes deles. Caim e Abel, filhos de Adão, também falharam. Caim, com inveja de Abel, matou seu irmão. A humanidade foi se multiplicando e o pecado se multiplicava junto. Então Deus escolheu Noé, um homem que ainda tinha fé, para construir uma arca e salvar sua família de um dilúvio que destruiria o mundo. Noé obedeceu, e Deus fez um arco-íris como símbolo de que não destruiria o mundo dessa forma novamente. Com o passar do tempo, as pessoas, ainda más, construíram a Torre de Babel, e Deus confundiu suas línguas, espalhando-as pelo mundo. Deus então escolheu Abraão para ser o pai de uma nação especial, que traria bênçãos ao mundo. Deus prometeu a Abraão que ele teria descendentes como as estrelas no céu. Abraão teve fé, e sua família se tornou a nação de Israel. Um de seus descendentes, José, foi vendido como escravo ao Egito por seus próprios irmãos, mas acabou se tornando um líder lá e salvou o Egito da fome. Depois de muitos anos, os egípcios começaram a oprimir os israelitas, tornando-os escravos. Moisés, um israelita, fugiu para o deserto após matar um egípcio, mas Deus o chamou através de uma sarça ardente para voltar ao Egito e libertar seu povo. Moisés foi até o faraó e pediu a liberdade dos israelitas, mas o faraó recusou. Deus enviou pragas sobre o Egito até que, finalmente, o faraó permitiu que saíssem. No caminho para a terra prometida, os israelitas se viram encurralados pelo exército egípcio à beira do Mar Vermelho, mas Deus abriu o mar para que eles passassem. Depois, no Monte Sinai, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, incluindo os 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo, impaciente, criou um bezerro de ouro para adorar. Deus acrescentou à aliança que eles herdariam a terra se fossem fiéis. Mas a jornada se prolongou porque os israelitas, com medo dos habitantes da terra prometida, não confiaram em Deus. Eles vagaram no deserto por 40 anos até que a nova geração, liderada por Josué, finalmente entrou na terra prometida. Ao entrar na terra prometida, os israelitas viveram um ciclo de paz e opressão. Deus levantava juízes para libertá-los quando se arrependiam, mas logo voltavam a desobedecer. Eventualmente pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, mas ele foi um rei opressor. Em seguida veio Davi, que apesar de suas falhas, foi um rei segundo o coração de Deus. Deus prometeu a Davi que um de seus descendentes teria um reino eterno. Davi foi sucedido por seu filho Salomão, que começou bem, mas se desviou ao adorar outros deuses. Após Salomão, o reino se dividiu e os reis de Israel e Judá, em sua maioria, se tornaram maus. Profetas surgiram para chamar o povo de volta a Deus, mas o pecado persistiu, e ambos os reinos foram destruídos. Israel foi levado pela Assíria, e Judá por Babilônia. Durante o exílio, os profetas continuaram a falar de um Messias que viria. Quando os persas permitiram que o povo voltasse e reconstruísse o templo, a esperança por um rei eterno permaneceu. Muitos profetas, como Isaías, falaram de um Salvador que sofreria pelos pecados do povo. Então Maria, uma mulher israelita, recebeu a visita de um anjo que lhe disse que ela daria à luz o Filho de Deus, Jesus,
que reinaria eternamente. Ele nasceu em Belém, e o mundo aguardava a salvação prometida.